Olá, 19 horas e 3 minutos, está no ar o Sala de Imprensa dessa terça-feira, hoje dia 10 de novembro de 2015, uma data que jamais será esquecida pela população, pelo povo de Anchieta, não tampouco pela população de Guarapari, muito menos pela população de Mariana, em Minas Gerais. Cidades que irão, Mariana em primeiro impacto, Anchieta no segundo e Guarapari no terceiro momento, estão sentindo e serão, e ainda vão sentir, serão impactadas muito mais pelos efeitos da tragédia que ocorreu em Mariana na semana passada. Mas nós vamos falar disso ainda nesse programa, mas hoje, em especial, nós temos aqui na nossa pauta a presença do jornalista e radialista Sandro Venturini, de 50 anos de idade e 30 anos de rádio, né? Uma vida marcada pela comunicação e também pelas polêmicas, né? O Sandro tem muita história para contar. Tudo bem, Sandro? Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Uma satisfação muito grande, uma honra marcar presença aqui na TV Sudeste. Você sempre muito preocupado em valorizar a categoria e isso para a gente é um motivo de muita alegria. Satisfação é minha, né, em recebê-lo aqui. Afinal de contas, não é todo dia que a gente recebe alguém de comunicação que está há 30 anos fazendo comunicação e fazendo bem, por sinal. Sandro, nesses 30 anos de rádio, nesses 30 anos de comunicação, o que você lembra, né? Eu vou começar pelo depois, né? Eu vou inverter a pauta. O que você lembra que você diria assim, não, isso marcou a minha carreira? Olha, são vários fatores, furos de reportagem, matéria política, matéria polêmica, tem muita coisa boa, muitos erros que você comete profissionalmente, porque você imagine o ser humano no seu dia a dia, como a gente costuma se expressar mal, como a gente costuma colocar uma palavra ofensiva e depois se arrepende, mas num programa ao vivo, num programa em que você demonstra ali o seu humor, o que você está sentindo, você demonstra a sua satisfação ou insatisfação, você absorve o problema da população, muitas vezes você em casa de madrugada recebe um telefonema e fica com aquilo na cabeça e compra aquela briga, digamos assim, popularmente falando, do cidadão, e aí no outro dia você vai lá e esbraveja no programa, e é uma coisa impressionante. Eu diria que você tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que ter uma proteção, um livramento divino por parte de Deus, porque não é brincadeira não. Mas teve umas coisas curiosas ao longo da carreira. Eu tive o privilégio de narrar 1 ou 2 jogos aqui em Guarapari e já de imediato ser contratado pela Gazeta. Gazeta, uma filial da Globo naquela época, em 1985, o futebol capixaba estava em ascensão. 2 anos depois, o Guarapari Esporte Clube foi campeão capixaba. Hoje o futebol está em decadência. Eu narrei grandes momentos do Guarapari Esporte Clube, estive em grandes momentos do futebol capixaba. Nos últimos 5 anos eu narrei 5 finais do futebol capixaba. E no jornalismo nós tivemos muitas coisas importantes que aconteceram em Guarapari, tanto na parte política, coisas polêmicas, brigas na Câmara Municipal, um vereador ofendendo o outro e eu levando os dois para entrevistar ao mesmo tempo e ficando no meio daquela bola dividida, entende? Ouvindo o ouvinte. Teve um momento marcante na parte policial, quando o policial Nogueira foi assassinado e a viúva dele, Dona Marlene, ligou para a rádio no momento e falou mais ou menos uns 20 minutos ininterruptamente. Aquilo emocionou a todo mundo. Teve o caso da Franciele, que foi assassinada. Os telespectadores que são principalmente de Guarapari devem se lembrar, pelo Andrelino de Jesus, que era na época o padrinho dessa menina. E eu encontrei o corpo. Eu e Ângela Malaquias fomos os primeiros a encontrar o corpo. Claro, ele levou o pai da menina lá com a gente, ele sabia onde estava o corpo, mas na hora foi interessante, porque eu passei por um amigo de imprensa e disse, estou indo lá no Lameirão porque nós vamos procurar o corpo lá. Ele disse, não vou não, isso aí não vai achar não, e ficou. Daqui a pouco eu liguei para ele, já tinha celular na época, e ele disse, poxa, vocês acharam mesmo e tal, aí foi correndo também para fazer a matéria. Teve muita coisa importante, muita coisa marcante nesse jornalismo de rádio de Guarapari, principalmente de rádio. Eu
que estou aí na profissão, completo no próximo dia 14, 30 anos de rádio. No dia 15, 50 anos de vida, já estou aí praticamente um ancião, né? Mas são essas coisas importantes e no momento desse, a reflexão que você faz da sua carreira profissional é que você cometeu injustiças, você cometeu erros, mas você cometeu mais acertos e você propagou e pregou mais a justiça, porque ninguém é perfeito, Jesus Cristo, que é filho do Espírito Santo, né? Nós somos imagem e semelhança, mas nós somos muito falhos, muito pecadores mesmo. Bom, agora vou voltar ao começo. Eu disse que começava depois, porque essa introdução, você contando um pouco de tudo da sua vida profissional, do que você vivenciou, né, do que você narrou na rádio, falando dos problemas desse caso da Marlene, por exemplo, lembro bem. Mas vamos voltar ao começo. Antes de você começar no rádio, aliás, para você começar no rádio, tinha que ter uma ideia, ou uma vontade, ou alguém que deu um toque, uma inspiração, só você podia ir pro rádio. Como é que foi você pensar em narrar futebol no rádio, começar na rádio aqui em Guarapari? Como é que foi a história do começo de tudo? A história é uma história muito linda. Inclusive no meu Facebook, Radialista Sandro Venturini, eu conto 50 anos em 2 minutos. Foi o seguinte, um veranista chamado Alexandre Xavier da Conceição trouxe de Belo Horizonte jogos de botão. E esse cara é atleticano doente mesmo. Então, naquela época, Minas, Atlético Cruzeiro. E me ensinou a jogar futebol de botão. Isso que ano? Isso eu tinha uns 8 anos de idade. 8 anos de idade, 8, 9 anos. Quer dizer, eu sou de 65, 73, 74. Mais ou menos isso. É isso aí. Aí eu tinha ficado reprovado na 5ª série e tinha pedido de presente à minha mãe um estrelão. Um estrelão no presente, que hoje é barato, mas na época era um presente caro. Era aquele campinho. O estrelão é aquele campo de jogar futebol de botão. E tinha ganho de Natal um jogo do Palmeiras e do São Paulo, da finada dona Ibis, que era mãe da esposa do Adriano Serpa, da Kitts. Eu gosto de memorizar, eu tenho uma memória boa em relação ao passado. E tem que exercitar para continuar, né? Bom, você vê que coisa impressionante. Eu tenho estrelão, tá comigo. E eu tive uma preocupação tão grande de colocar papéis. Eu procurava ver a propaganda que tinha no Maracanã e recortava das revistas, principalmente a revista Manchete, e colava em volta do estrelão para dar uma impressão que era o Maracanã. Depois eu tive o São Januário, que era a coisa mais linda do mundo. Era um outro estrelão. E eu fiz o São Januário, mas com uma parte de arquibancada, de bandeirinha. Aí os jogadores chegavam, a delegação chegava. Eu lembro que a Rádio Globo na época falava assim: a delegação do Vasco pintando neste momento em frente ao portão 18 do Maracanã. Aí olha a minha criatividade. Você perguntou isso, eu estou me lembrando agora. Eu fui pego de surpresa aqui no programa. Sabe o que era o ônibus de jogadores? Você vai achar o maior barato, você e o telespectador. A caixinha de ovos. Porque a caixinha de ovos tem tudo a ver com o time de botão que cabe ali. Aí chegava o ônibus da delegação, eu ensaiava tudo, entendeu? Na minha mente, foguetório, jogava papel picado dentro do campo, os jogadores entravam, era um negócio assim fantástico. E eu sempre sozinho, eu e Deus. Aí eu comecei a jogar e narrar, imitando Valdir Amaral e Jorge Cury. Fui servir a Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, quartel de marinheiros. Aí um primo meu falou bem assim: Sandro, eu vi um anúncio na televisão de curso de locução. Eu falei: não, tem que fazer. Avenida Rio Branco, e perdeu o telefone. Ele me anota o telefone, pegou uma caneta e anotou num pedaço de pau. E jogou, Fabiano, num terreno baldio, que o colonhão era de 3 metros de altura. E parou de passar propaganda na televisão. O que eu fiz? Falei: você jogou onde? Eu joguei aqui. Ou a mãe dele tinha jogado para limpeza, né? Jogou um pedaço de pau no mato e era ali que estava o telefone dela. Isso lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro. Peguei uma enxada, meu amigo, limpei aquele lote todinho. Para achar? Achei, liguei, marquei e fiz o curso. Cheguei em Guarapari, faltava um mês para sair da Marinha, né? Aí fui me apresentar ao Zé Carioca. Zé Carioca, Edmilson Pertel era o operador. Sim. E o Maurício de Oliveira.
Eu tô até emocionado. Hoje é câmera aqui na TV Guarapari. Câmera TV Guarapari. Eu me desculpe, telespectador, mas me emociona falar disso, que é uma coisa de Deus mesmo. Aí eu fui fazer um teste, Fabiano. Zé Carioca falou assim, faz um teste, aí era horário de almoço, o programa esportivo, era um frisson, era um ibope, uma audiência fantástica no Guarapari, ainda mais com o Guarapari Bem, isso em 1985. Aí Zé Carioca falou, eu estou indo almoçar, você grava aí com o Edmilson, depois eu vou ouvir sua gravação. Aí eu cheguei lá, mas aí não imitando Valdir Amaral e Jorge Cury, no meu estilo. Comecei a narrar 5, 10 minutinhos de teste e deixei a gravação lá. Edmilson olhou para Maurício e tal, meio desconfiado, não me falaram nada, absolutamente nada. Daqui a pouco o Edmilson me liga. Naquela época não tinha celular, era convencional. Liga para minha casa e diz, rapaz, Zé ouviu, endoidou com você. Já quer que você estreie já domingo. Falei, nossa. Aí eu fui narrar. Esse teste foi não? Na rádio, mas no estúdio. Foi no dia? Ia começar no domingo. No domingo, já para narrar ao vivo. Você fez o teste quando? Na sexta, no sábado? Eu fiz o teste acho que numa quarta-feira. Numa quarta-feira. No domingo ele já me colocou para narrar uma preliminar. Porque a rádio cobria o campeonato amador e narrava os jogos do campeonato capixaba. Depois disso, eu sempre adorei narrar preliminar e Copa Gazetinha. Futebol de júnior, porque eu me empolgava, porque o futebol de júnior, o time júnior do Guarapari, comandado pelo Oswaldo Marques, era um time muito respeitado no estado.